Queridos amigos do YouTube, queridos amigos das redes sociais, como vocês estão? Meu nome é Pedro Grivart Neto, sou advogado da área previdenciária, faço cálculos previdenciários e tenho aqui nesse canal, o Previdência Agora, uma maneira de me posicionar em relação a questões delicadas, questões sobre o direito previdenciário. Hoje eu vou falar sobre a reforma da Previdência, de que maneira está sendo combatida. Vou falar do julgamento da ação declaratória de inconstitucionalidade 6309, a chamada ADI 6309. O que quer a ADI 6309? Ela quer a reforma da Previdência, no sentido de que, houve aí prejuízos na área da aposentadoria especial, no sentido que a reforma da Previdência declarou que as pessoas que trabalham em ambiente insalubre, no caso, são pessoas que deveriam trabalhar menos para conseguir uma aposentadoria, senão elas acabam morrendo, acabam tendo problemas graves de saúde. A emenda constitucional disse e classificou que a aposentadoria especial tem que ter idade mínima de 60 anos, de 58 anos, 55 anos. 55 anos para quem trabalha com grau de insalubridade bastante impactante, 58 anos para quem trabalha com grau de insalubridade médio e 60 anos para quem trabalha com grau de insalubridade leve, tá? Olha, essa é infelizmente, uma regra da reforma da Previdência bastante pesada. Eu vou falar disso também, e também da forma de cálculo e do que está versando essa ADI 6309, que terá o seu julgamento em plenário a partir do segundo semestre, o que é muito melhor que o julgamento virtual que estava ocorrendo. Antes, se inscreve no canal, dê o seu like, comenta bem, comenta mal, eu adoro um debate, porque eu vou falar mal da reforma da Previdência e vou falar bem da ADI 6309, da força, da atuação da ADI 6309, tá? A ADI 6309, ela já estava em julgamento no plenário virtual. Já houve 4 votos do relator, ministro Luiz Carlos Barroso, que votou pela improcedência da ADI 6309, ou seja, ele argumenta e declara pelo voto que os dispositivos da reforma da Previdência que prejudicaram os trabalhadores na área da aposentadoria especial são constitucionais. Houve logo divergência do Edson Fachin. O Edson Fachin declarou pelos argumentos e votos que ele proferiu na ação, que a ADI 6309 é procedente, ou seja, são inconstitucionais os dispositivos da reforma da Previdência. Rosa Weber acompanhou o voto divergente, ou seja, acompanhou o voto do Edson Fachin. E também o ministro Gilmar Mendes acompanhou o voto do Luiz Carlos Barroso. Isso tudo estava em plenário virtual, mas como o ministro Dias Toffoli pediu um destaque, existe uma regra lá no STF que quando o ministro pede um destaque no plenário virtual, todo julgamento vai para estaca zero e tudo vai ser julgado no plenário presencial. Provavelmente vai ser no segundo semestre e vai ser muito bom. O advogado da ADI 6309, Fernando Gonçalves Dias, ele que entrou com a ação declaratória de inconstitucionalidade, ele disse que é muito bom para ele poder ir lá e poder fazer aí o seu argumento oral, a sua defesa oral da ação declaratória. O que nós temos aí? A questão delicada da reforma da Previdência. O que pediu a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, que foi a confederação que entrou com essa ação declaratória. Vamos lá. A Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria entrou com essa ação já faz uns 3 anos atrás, logo quando foi promulgada a reforma da Previdência. A ação é gigante, é cheia de argumentos e dispositivos aqui que ele vai colocando para defender a inconstitucionalidade do absurdo, que era, por exemplo, ter idade mínima para aposentadoria especial. Mas ele não só pediu isso, ele pediu outras coisas também. Eu vou lá para o pedido direto dele, tá? Para vocês entenderem, tá? É lá no fim, quando os advogados, no fim de uma petição inicial, fazem um pedido, que é um pedido preciso, que ele quer que o juiz declare em cima do pedido dele. Veja só,
O pedido com suas especificações de estilo. Aqui, no mérito, a procedência da ação, declarando-se a inconstitucionalidade do inciso 1 do artigo 19. Estabeleceu a exigência de requisito etário. Parágrafo 2º do artigo 25 e inciso 4º do parágrafo 2º do artigo 26, todos da Emenda Constitucional 103 de 2019, a dita famigerada reforma da Previdência. Isso foi a petição inicial que deu origem à ADI. Ele está pedindo para que se tire a idade mínima e outras coisas mais. Agora nós vamos direto para a emenda constitucional, exatamente nos artigos, incisos e parágrafos que ele quer que o STF declare inconstitucional. Então, ele pede 3 coisas da emenda 103, número 2019, que exatamente está na tela agora, que é a reforma da Previdência. Primeiramente, ele pede que se retire a idade mínima. No artigo 19 da reforma, 55 anos de idade quando se tratar de atividade especial de 15 anos de contribuição, atividade de muito impacto, uma atividade bem grave. 58 anos de idade quando se tratar de atividade especial de 20 anos de contribuição, ou seja, atividade média. E 60 anos de idade quando se tratar de atividade especial de 25 anos de contribuição. O médico não precisava de idade mínima, agora precisa ter 60 anos. Sempre os médicos tiveram aí o cumprimento de 25 anos de atividade especial, porque eles vão para o hospital, vão para pronto-socorro, e agora eles vão precisar de 60 anos de idade. Tem outro pedido que ele pede que seja declarado inconstitucional, é o pedido de conversão de tempo especial em comum. Eu estou colocando aqui o artigo 25 da Emenda Constitucional 103 de 2019, que eu estou aqui circundando com a flechinha. Eu não vou ficar lendo, porque senão demora muito. Mas o que ele quer também, além da inconstitucionalidade da idade mínima para a aposentadoria especial, ele quer também que seja declarada a inconstitucionalidade da não mais possibilidade de converter tempo especial em comum. Ou seja, a pessoa trabalha 10 anos como torneiro mecânico, e ele, quando for se aposentar, não vai poder mais converter o tempo especial em comum, que normalmente fazia vezes 1,4. Por exemplo, ele trabalhou 10 anos em atividade especial. Se ele fosse se aposentar antes das regras da reforma, ele tinha direito a converter esse tempo especial em comum, e 10 anos se transformavam em 14 anos. Tá? Outra coisa que ele pediu que seja declarada a inconstitucionalidade é a forma de cálculo. A forma de cálculo da reforma da Previdência foi uma das maiores questões estranhas, sacanas e, vamos dizer assim, uma questão bastante prejudicial ao trabalhador, ao contribuinte do INSS. Por quê? Porque ele reformou a maneira de como se realiza o cálculo da aposentadoria, o cálculo que vai processar todo o seu extrato previdenciário com o tempo, com as contribuições, e você vai chegar numa renda média inicial. Ele declarou pela lei, o legislador, a reforma da Previdência, que o cálculo da aposentadoria especial agora é que nem o cálculo comum. O cálculo comum já foi prejudicado, tá? E o cálculo especial acabou seguindo o cálculo comum na reforma da Previdência. Qual é o cálculo comum? É assim, você tem um cálculo de 100% das suas contribuições, chega-se a um valor, divide-se pelo número de todas as suas contribuições, tá? E chega-se a um salário de benefício, que está aqui. E aí ele cai para 60%. Começa com 60%. Se você cumpriu 30 anos como homem, você fez 10 anos acima de 20. Cada ano vale 2% a mais. Então 60% mais 10 anos vezes 2%, que são 20%. Então o cálculo seria 80%. Ou seja, uma pessoa que trabalha 30 anos vai ter apenas 80% da sua média
que compôs o seu salário-benefício, caiu para 60%, subiu mais 20% porque ele trabalhou mais 10 anos acima de 20 anos. No caso homem, no caso mulher seria acima de 15 anos, 2% por ano acima de 15 anos. Quer dizer, muito prejudicial. Antes era muito melhor. Antes era 80% dos salários, dos maiores salários. E no máximo você tinha aí o fenômeno do fator previdenciário que poderia reduzir sua aposentadoria. Para a aposentadoria especial, não entrava fator previdenciário, era 100%. Ou seja, depois da reforma da previdenciária, da reforma da Previdência em 103, emenda 103 de 2019, tanto o aposentado com tempo comum, tanto o aposentado com tempo especial, dançou, porque tem a idade mínima e os cálculos são horríveis. Ele pediu essas 3 questões para se declarar a inconstitucionalidade. Nós estamos aqui com um dos argumentos do relator, o Luiz Carlos Barroso, que pugnou aí pela constitucionalidade da reforma da Previdência. E, no caso, declarou ação improcedente. Veja só o que ele falou. Esse conjunto de elementos sociais e jurídicos forma um cenário preocupante que pode ser mencionado por dados econômicos. O déficit da Previdência Social no Brasil é incontestável. Veja só, ele sempre se pugnou, sempre se baseou nesse tipo de argumento, que o déficit da Previdência é incontestável, é um rombo, os trabalhadores, os aposentados, eles normalmente gastam, no caso a Previdência gasta mais do que ela recebe, ou seja, a conta não fecha, mas existe sempre uma questão que eles nunca dizem o que eu vou dizer agora. A conta deveria fechar sim. Por quê? Eu vou explicar. O seguinte, temos aqui um texto que eu pesquisei, que é muito claro no sentido de quem deveria custear o INSS e não compõe aí a maior parte do bolo desse custo. Por isso que eles dizem lá no STF, por isso que eles dizem lá no Congresso Nacional que a Previdência é rombo. Não é rombo, não. Nós estamos falando de gente trabalhadora, de gente que contribui, de cidadão brasileiro que trabalha o tempo inteiro em trabalho insalubre e tem que ter agora uma idade mínima. Imagina, pelo amor de Deus, essas pessoas precisam ser auxiliadas pelo Estado, não levarem paulada, porque estão levando paulada. Vamos dizer aqui, ó, o custeio do INSS, de onde deveria vir e não vem. Vamos aqui, vamos ler. Para aqueles que defendem que não existe déficit previdenciário, sustentam que o artigo 195 da Constituição Federal estabelece que a Seguridade Social, no caso do INSS, que engloba saúde, assistência social e previdência, é financiada por receitas do empregador, sim, confere, do trabalhador, sim, confere, concursos e prognósticos, não confere, importação de bens ou serviços do exterior, não confere, contribuição sobre a renda bruta das empresas, COFINS. Quer dizer, uma parte do COFINS deveria ir para o INSS. Não confere. Contribuição sobre o lucro líquido, CSLL. Não confere. PIS/PASEP também não confere. Quer dizer, uma série de questões aí não estão indo. Uma série de dinheiros que vem do povo, que vai direto lá para os cofres do Congresso Nacional, eles são desviados, eles são desvirtuados. Eu não estou dizendo que são desviados para o bolso das pessoas, não, bolso de deputado, não é nada disso. Ele é desviado para outras finalidades, quaisquer que sejam. Na verdade, a Previdência Social deveria obter esse custeio exatamente como regra a Constituição Federal, pelo seu artigo 195. Bom, estamos falando da ADI 6309. E o Edson Fachin? O Edson Fachin também votou nessa ação declaratória de inconstitucionalidade e votou dessa forma. O Edson Fachin, de maneira bastante sábia e inteligente, e mais do que isso, de maneira zelosa, olhando para os aposentados, olhando para as pessoas que trabalharam aí em trabalhos insalubres, ele declarou algumas coisas, pediu vênia aí ao relator Luiz Carlos Barroso, e aqui ele escreve assim:
de maneira inteligente e sábia em seu voto. Em casos como esse, que tratam da reforma de todo um programa normativo da Constituição, o papel do Poder Judiciário deve ser o de assegurar que todas as dimensões desse direito sejam preservadas, ainda que reconfiguradas, e que o Estado não se exima de atender às obrigações que assumiu. Se de um lado o Supremo Tribunal Federal reconhece que não há direito adquirido ao regime jurídico, de outro, não é possível admitir que riscos protegidos pelo sistema de previdência fiquem simplesmente sem proteção. Ele está falando de aposentadoria especial. Quando a reforma da Previdência veio, quando ela retirou a possibilidade da pessoa que trabalha em trabalho insalubre durante 25 anos, ou 15 ou 20, se aposentar sem idade mínima, porque ele aguentou um tranco desgraçado de trabalhar em mina, de trabalhar em PS, de trabalhar como vigilante, de trabalhar como eletricitário, de trabalhar em posto de gasolina, agora ele tem que ter uma idade mínima. Ou seja, se o cara começou a trabalhar nesse trabalho com 20 anos, quando ele chegar com 60, o cara que está no posto de gasolina, que fica cheirando benzeno, ele vai morrer, pô. É óbvio, ele vai estar numa posição, eu não digo que vai morrer, mas vai estar numa posição de saúde que muito delicada, muito complexa. Ou seja, a reforma da Previdência, ela assassinou, ela quer assassinar o trabalhador que está trabalhando em ambiente insalubre. E assim defendeu o Edson Fachin. O Edson Fachin foi legal, o Luiz Carlos Barroso, não foi legal. O Gilmar Mendes, que acompanhou o Barroso, também não foi legal. E a Rosa Weber, de maneira rápida e inteligente, acompanhou o voto da divergência do Edson Fachin, porque ela vai se aposentar. Ela quis deixar a entender que mesmo que ela vá se aposentar, que ela vai sair do STF logo em breve, ela, nesse caso, ela defende que quem trabalha em atividade especial tem que ter essa prerrogativa de se dispensar da idade mínima, porque ele pode até morrer. Eu falei do caso do funcionário do posto de gasolina. Importante isso. E o que você acha? Que não é importante? Ou você acha que é importante? Você acha que tem que ter idade mínima? Você acha que o Luiz Carlos Barroso, quando ele vai lá e fala assim, olha, a Previdência é um rombo e as pessoas, nós temos que arrumar a Previdência, e paulada no trabalhador, paulada no cidadão brasileiro, porque na verdade eles deveriam estar teriam que dar paulada em outras pessoas, né? Porque é lógico que quando não se taxa as grandes fortunas, logicamente que sempre vai haver um déficit em alguma forma. Quando o trabalhador, que é o elo mais fraco, o trabalhador que é o lado mais fraco da puxada de corda, é lógico que ele vai tombar. E nós estamos falando de 40 milhões de pessoas. Em atividade especial, no mínimo umas 10 milhões, 12 milhões, eu não sei exatamente qual é o número, mas deve ser isso aí, entendeu? Que trabalha em atividade especial, que agora um rapaz de 28 anos que está no posto de gasolina ali, que está todo dia colocando gasolina e álcool no seu carro, cheirando benzeno, ele vai ter que esperar até os 60 anos. Se ele tem 28 anos, ele tem que aguardar 32 anos para se aposentar. Você acha que ele vai conseguir trabalhar em posto de gasolina até lá? E ainda quando chegar lá, ele vai ter um salário, benefício reduzido. Antes era 100%, antes da reforma, agora é 60%. Como eu disse anteriormente no vídeo. É um verdadeiro absurdo o que está acontecendo. Graças a Deus, essa discussão vai voltar para o zero e vai ser levada a plenário presencial. Eu vou estar acompanhando aqui todos os movimentos da DI 6309, tá? E vou dizer passo a passo o que vai acontecer. Torcendo para que esse vídeo seja compartilhado por você para várias pessoas que trabalham aí em ambiente insalubre, eletricitário, vigilante, médico, enfermeira, mineiro, pessoa que trabalha em posto de gasolina. É muito importante que todo mundo saiba, porque tem gente que não sabe, porque está lá no posto de gasolina, que nem eu disse desse rapaz de 28 anos que está trabalhando lá. Rapaz ou mulher de 28 anos que está trabalhando no posto de gasolina. Ele vai ter que fazer mais 32 anos para chegar à aposentadoria especial. Ok, esse foi o meu vídeo de hoje, um grande abraço, até o próximo vídeo. Estou acompanhando essa questão, comenta aí, bem ou mal, comenta bem, comenta mal, se quiser, se achar que eu estou equivocado, eu vou lá, vou tentar debater com você, adoro um debate. Dá o like, clica no sininho, se inscreve no canal, um grande abraço.